Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje a nossa convidada é a Ellen Barros. Ela vai contar pra gente um relato de fracasso no Canadá, né? A Ellen vai contar a história dela, a história de vida dela, e que não deu muito certo no Canadá. E vai servir para a gente até aprender o que a gente não deve fazer também, como a gente pode fazer algumas coisas diferentes. E a Ellen também, ela vai fazer essa autoanálise, né? Para saber o que poderia mudar e o que ela fez errado, que agora faria de outra forma. Então, eu acho que vai ser um relato bem interessante. Vale a pena vocês assistirem. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, vamos começar, né? Vamos começar com a sua história. Vamos começar do começo. Você sempre quis vir para o Canadá? Como é que foi? Olha, na verdade, era uma ideia que tinha surgido quando eu era adolescente ainda. E terminei não concretizando por nenhum motivo específico, enfim, mas sempre foi um certo desejo, né? Começou com o meu pai falando que o filho do amigo dele tinha ido e tinha gostado muito. E ele me questionou: será que você não ia gostar também e tudo mais? Eu achei interessante, mas terminei nunca me interessando na época, né? O tempo passou. Quando eu tinha os meus 27 anos, eu acho, eu voltei a ter essa ideia em mente, né? Porque eu trabalhava em casa, ou seja, nada me impedia de viajar, eu estava tranquila em relação a dinheiro, então eu disse, por que não? Né? Essa ideia surgiu novamente, inclusive do meu pai, novamente, e eu achei fenomenal, né? Então, a priori, a intenção era ir fazer inglês, passar 4 meses no Canadá fazendo inglês, tanto a parte de gramática quanto de conversação. Acho que é o pacote básico. Para começar, eu peguei homestay. Eu não quis ficar em uma casa alugada, porque todo mundo diz, vai para homestay, depois de um mês você vai lá e aluga uma casa que é melhor. E aí Peraí, um detalhe. Você foi para onde? Para Vancouver. Vancouver. Sim, eu fui para Ah, Vancouver. Passei. tá. É. E aí eu não queria ficar em casa alugada. Eu não queria ter que procurar nada. Eu queria só estudar, entendeu? Realmente aprender o inglês. Não queria ter preocupação com nada. É tanto que eu comprei homestay já com alimentação para realmente ficar bem tranquila, só estudar sim, curtir mesmo, sabe, a cidade. E aí eu fui, mas eu fui assim com um certo pensamento, porque sempre ouvi falar que o Canadá estava precisando de gente para trabalhar, então a gente cria aquele sonho, sabe? E na época, por mais que se falasse coisas, não era que era em 2015, tá? Para deixar claro. Aliás, 2014 que eu comecei a ver e eu fui em 2015. E eu comecei a ver isso aí e não tinha tantos relatos sobre o Canadá. Só pessoas falando muito bem, ou pessoas que fizeram intercâmbio, e era tipo um sonho. As pessoas mostrando como quando chegava do aeroporto, era maravilhoso. Então fui me encantando, me apaixonando. Eu disse, é isso aí. Eu disse, se eles precisam tanto de pessoas, talvez, quem sabe, eu consiga arranjar um emprego lá, né? Ledo engano, né? Eu sei, hoje eu sei que o buraco é bem mais embaixo. Comprei o pacote, fui. Chegando lá, foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei perdidamente pelo Canadá, assim, por Vancouver, no caso, né? Vancouver é o tipo de cidade, assim, que eu gosto. Ela não é gigantesca, mas também não é pequena. Ela tem um porte meio que médio. Ela tem aquela coisa da natureza, ao mesmo tempo tem um pouquinho da parte urbana. Então, foi um prazer inenarrável assim mesmo. Andar por Vancouver foi uma coisa assim que eu não consigo te explicar, a paixão que eu tinha. E aí eu fui para a escola de inglês e fiz muitas amizades, tudo mais, era muito divertido, aquela coisa toda, aquele clima, né? E aí o tempo foi passando e eu fui querendo ficar. Fui querendo ficar e eu não sabia o que fazer direito para ficar, como é que funcionava, eu não sabia nada. Eu estava ali realmente verde assim. E aí eu querendo ficar e surgiu um anúncio no meu Facebook. Era o sonho da vida de uma pessoa fazer o curso de design gráfico. Eu já era designer gráfico há muito tempo, mas assim, nada como estudar no Canadá, afinal, né? Eu queria aprender novas coisas, eu queria dar um refreshing assim no que eu já sabia, né? Eu vi esse anúncio, cara, é isso que eu quero. E eu fui lá, conversei com eles, sentei e é aquela coisa, você sabe, né? Maravilha, é lindo, é incrível, você vai amar, isso vai ser pra você. Cara, é isso que eu quero. Vou ficar. E aí eu decidi ficar. Adiei um pouquinho mais meu curso de inglês, porque o curso na BCIT, era o curso na BCIT de certificação em design gráfico. E eu vendi meu carro para poder pagar o começo do curso, né?
Bem, eu disse, vai valer a pena, eu quero ficar aqui, então vai valer a pena. Soube da coisa do PGWP, ali tudo rolou aquele sonho. E ali não me foi dito como era o esquema, como era arriscado esse esquema de estudo da BCIT. É tanto que assim, olha, eu lembro que quando eu estava já no meio do curso todo, eu e outros brasileiros, a gente ficou desesperado. Eu vou chegar lá, mas assim, eu lembro que o coordenador do curso falou, este curso, ele é destinado para canadenses. Justamente por isso que vocês estão passando, enfim. Enfim, que eu passei esse tempinho, logo no início tive um grande problema. Nesse meio tempo em que eu estava estudando inglês, antes de ir para a BCIT até, eu estava numa homestay, como eu falei. Eu não queria me mudar para outra casa. E foi uma experiência horrível. Horrível, horrível mesmo, assim, olha. No início foi maravilhoso. Depois a coisa começou a ficar muito feia. A mulher me proibia de tomar banho. Caso, por exemplo, eu precisasse tomar banho depois das 10 da noite, por algum motivo. Eu cheguei, tá? Eu sou mulher na época, eu já era uma mulher de 30 anos quase. Porque a pessoa vai ter que ficar regulando o meu horário para tudo, entendeu? Eu acho que um Nossa. pouco de. É horrível. Assim, ó. Passei coisas terríveis naquela casa. A mulher, ela me proibia de tomar banho a partir das 10 da noite, no banheiro. Ela me proibia de várias coisas. Ela dizia. Ela entrava no meu quarto para futricar as minhas coisas. Nossa. Sim, se eu saía com, sei lá, se eu saía com um homem, não precisava ser nem nada relativo a paquera, namoro, nada. Ela ficava me criticando. Que isso? Sim, ela É ficava tipo, dizendo. cuidando da tua vida, né? Começou a cuidar da Sim, vida. horrível. Teve um dia que ela me criticou. Eu fui pedir para ela instruções de como usar a máquina de lavar a roupa dela, porque afinal eu nunca tinha usado daquele tipo ali. Eu não queria me meter e depois, sei lá, ter algum problema, né? Ela olhou para mim e fez assim: você é uma princesinha mesmo, né? Você nunca tocou na máquina de lavar roupa na sua vida. Fala para mim aí. Toda Nossa. metida, princesa, né? Eu olhei para ela, eu não tive nem resposta, nem ação para isso. Eu fiquei olhando para a cara dela de boca aberta, assim. Eu disse: não, Não, não é bem e assim. assim, você tá pagando, ela tá E se eu pagando por um fosse? serviço, né? Exato, eu não entendi onde é que ela queria chegar. Ela, Ó, enfim. agora, deixa eu te perguntar, porque eu sei que existe possibilidade de você mudar. Eu sei de situações assim, eu já ouvi alguns casos assim, mas aí a pessoa Uhum. chega lá no home e não gosta, ou não gosta da pessoa, enfim, e ela consegue mudar. Você não tentou mudar. Na verdade, meio que foi assim. As coisas, elas aconteciam, eram bem sutis no início, tá? Bem sutis. Eu não conseguia sacar. Eu tava numa outra vibe. Eu mais passava o tempo fora do que na casa dela, né? E aí, eu não saquei quem era ela exatamente. Eu só saquei depois, né? Depois, acho que no final culminou tudo, assim, aconteceu tudo de uma vez. E teve uma situação muito pesada, na verdade. Ela tinha um filho que era muito esquisito, certo? E eu não tô falando esquisito de ser diferente ou não, tô falando esquisito, esquisito mesmo, daquele pessoal que você acha que vai atirar em todo mundo, sabe? Ele vivia Eita. nesse nível. E ele vivia trancado num quarto, não julgando quem fuma maconha, mas era só o que ele fazia, tá? Só o que ele fazia. Era muito esquisito. E ele um dia saiu na porrada com o irmão dele dentro da casa. Na época tinha uma mexicana morando lá também. A gente já conversava, já era meio que amiga. Ela saiu correndo pro meu quarto. A gente se trancou as duas no quarto e colocou a porta, porque não tinha como trancar aquela porta. Foi horrível. Foi uma Quantos situação anos ele assim. tinha? Mais ou menos? Eu acho que ele tinha ali pelos seus 25, não muito mais que isso Tá. ou muito menos. E Hum. saiu na porrada. Então eram dois homens, não eram duas crianças, adolescentes, dois homens. Saíram na porrada, foi muita gritaria, foi horrível aquilo. Depois Nossa. daquilo, a mexicana foi embora. Eu ainda fiquei, eu disse, cara, eu não quero sair daqui, minhas coisas estavam organizadas, eu não queria ter trabalho, mas eu disse, cara, eu vou ter que mudar de alguma maneira. E a coisa estava pegando. Chegou um outro morador, que também era mais ou menos a minha idade, e a gente começou a ficar muito incomodado, e a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu disse, não tem mais condição de eu ficar lá. E eu denunciei a casa dela, denunciei tudo que tinha acontecido, e aí, Denunciou no caso, para agência ou para a polícia? não, eu denunciei para a escola. A Ah, escola, para a na escola. época, eu estudava numa escola que acho que nem existe mais. E a escola que cuidava da parte de homestay, não era bem a agência. Eu falei com a agência também. A agência, eu vou falar com eles e tal, enfim. Aí eles foram me mudar de homestay. Aí me mudaram para homestay. Quando eu cheguei para conversar com eles, a homestay era tudo de bom.
Eu disse, nossa, maravilhoso. É uma pessoa muito bacana, é uma senhora já de idade, mas ela é muito bacana e tal, você vai gostar muito dela. Aí eu fui, muito animada. Primeiro que era longe, era mais longe ainda do que minha casa anterior, que já era muito longe. Eu morava, você tem uma ideia, em South Burnaby, bem lá no fundo de South Burnaby. Eu precisava, sei lá, muito mais que 1 hora para chegar na escola, que era em downtown mesmo, ali perto do Pacific Center. Eu me mudei, eu não me lembro exatamente onde é que era aquilo, Dimitri, mas era perto de um centro budista que ficava em frente a uma estação de trem. Não sei nem se você vai saber onde é que é. É muito longe, gente. Olha. E aí enfim, fui pra lá, mas fui animada. Fui animada. Nessa época eu estava em um relacionamento com um canadense, por sinal. Que você conheceu durante o curso. durante a estada aqui. Isso. Ali, naquela época, os meus amigos do intercâmbio começaram a ir embora. E aí a solidão vai pegando e você vai ficando mais entrando em dificuldade, né, ali. Os amigos eram brasileiros? Brasileiros, mexicanos, japoneses, tinha gente de todo lugar. Variado. O pessoal se afinou muito bem. Enfim, eu fui para essa casa, cheguei lá, que teoricamente era maravilhosa. Cheguei lá, era um porão pequeno, escuro e sujo. Se tivesse, assim, 2x4, tinha muito, assim, sabe? 4x4, alguma coisa assim. Era muito pequeno aquele lugar. Eu tive que limpar tudo porque não era uma sujeirinha básica, era um negócio que você passava o dedo, assim, saía um cascão das coisas. Nossa. Tava no verão e era frio o porão. Desorganizado, lá embaixo sujo, enfim, foi horrível a situação. E aí eu disse, cara, eu não quero ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, não vou mais ficar aqui. Já estava acabando o lance da homestay, porque eu tinha comprado 4 meses, eu vou pegar uma casa. Tá. E aí eu procurei no Craigslist e achei uma casa. Eu fui olhar a casa, era um quarto numa casa, era uma família, era filipino. O pessoal era filipino, pessoal muito legal, enfermeiros. Filipino é bem simpático, né? Geralmente eles são bem simpáticos. Bem legais eles, pessoas bem bacanas, enfim. Era uma família de pai, mãe, 2 filhas, que batalhavam muito, né? E dava para ver a situação. Eles moravam todos dentro de um quarto, eles alugavam os outros quartos, todos os outros quartos da casa. Olha. Ou seja, porque é a necessidade, né? Assim, por necessidade. Exato, acho que eles preferiam morar num lugar mais perto do trabalho e ter um pouquinho mais de qualidade de vida e se apertar um pouquinho no quarto do que, enfim, né, não morar muito longe. Sim. Era muito bem localizada a casa, ficava ali perto da Commercial Drive Station. Tá. Muito bom. Bom lugar. Muito bom lugar. lugar. Bem localizado. Né? Isso. E aí eu fui, amei o quarto, super limpinho, organizado. Eu disse, aqui mesmo, tinha internet, tinha água quente, tudo incluído, num preço super bom. Aí era uma brasileira, inclusive, que estava morando lá. Aí eu perguntei a ela se tinha regras e tudo mais. Ela disse que não tinha regras, que eu podia fazer o que eu quisesse, que era bem tranquilo. Aí tudo bem, fui. Aí depois de um tempo eu me mudei. Eu tava com muitas esperanças, né? Até que desde o primeiro dia, assim, as filhas deles, elas começavam a brigar às 5 da manhã. Eita! Muito alto. Nossa, você também é imã de Olha, arruma também umas tranqueiras, eu vou te falar. Sério, eu acho que vou jogar uma macumba pra mim, Dimitri. Só pode. Nossa, 5 da manhã? 5 da manhã. Eu acordava cedo ainda, 6h30. Minha aula era 7h30, 8 horas, mais ou menos, eu não lembro exatamente. Mas eu acordava bem cedinho, mas elas conseguiam me acordar antes da minha hora. Eu ficava super cansada. E eram brigas, eram meninas pequenas, assim. E elas gritavam muito, aí o cachorro se exaltava e latia. Era uma loucura aquilo ali. Eita. Mas o pessoal da família era um pessoal legal, não era um pessoal ruim, não, sabe? E, inclusive, ela me ajudou a conseguir outro lugar para morar. Ela foi bem legal comigo. Passando esse tempo e, ao longo do tempo, né, deixar claro que o relacionamento que eu tive não foi um relacionamento normal, foi um relacionamento abusivo, que piorou muito a minha situação. Além de tudo isso que eu estava passando, deixou minha situação muito complicada. Com esse canadense, você conheceu ele onde? Como foi? No Tinder. No Tinder. Quantos anos ele tinha? Ele era um pouco mais velho que eu, acho que uns 4 anos mais velho que eu. E canadense mesmo? Canadense mesmo. Ele era, para não dizer que não era de Vancouver, ele era de Pitt Meadows, que era do lado.
Tá. né? E eu o conheci no Tinder, a gente começou a se relacionar e, sem dúvida, o pior relacionamento da minha vida. E olha que eu já tive um divórcio. O Caramba. pior relacionamento da minha vida, né? Ele me maltratou muito psicologicamente, muito. E um pouco, ele não chegou a me bater, mas ele cometeu agressões físicas também, Nossa, aí né? é caso de polícia. É caso de polícia isso, né? Eu sei hoje. Hoje eu sei que é caso de polícia. Hoje eu sei que eu poderia ter procurado a polícia. Mas eu estava tão acuada, eu estava tão sem saber o que fazer da minha vida, perdida em absolutamente tudo que você possa imaginar, que eu não conseguia mais reagir, sabe, Dimitri? Então, assim, como eu tô te falando, parece que é uma macumba. Tudo aconteceu. Parece que estavam me expulsando do Canadá, assim, foi uma loucura. Olha. Enfim. Porque assim, ó, inclusive assim, quem estiver assistindo que fica julgando, tá? Você se coloca na posição dela, na situação dela, tá? Vamos ter um pouco de empatia também. O pessoal, tem gente, não é todo mundo, mas tem gente que gosta de ficar julgando os outros, né? Então vamos, Verdade. vamos ter um pouco de empatia, se colocar na posição do outro. Primeira coisa, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Tá? Assim, e eu entendo que é o seguinte, você falou a palavra acuada, e acho que é isso mesmo. Você tá numa situação, você tá acuada mesmo, não tem outra palavra para isso, né? É isso Conta, mesmo. é. Mas conta um pouco, como é que. Quanto tempo de relacionamento, assim? Eu acho que foi na faixa de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, mais ou Tá. menos. Foi o primeiro relacionamento realmente abusivo que eu tive, porque outros, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, nunca aceitei homem mandando em mim, querendo me botar para baixo, nunca aceitei. Então, aconteceram coisas comigo no Canadá que nunca aconteceram na minha vida, eu nunca permiti que acontecessem. Isso até hoje, assim, é um pouco de mistério, mas um pouco também eu sei por quê, né? Como eu te falei, eu passei por um divórcio e fui, assim, depois de 1 ano do divórcio, eu achava muito cedo, sabe? Eu acho que não adianta você ir para o melhor lugar do mundo, o problema ele te acompanha. Inclusive, isso eu acho que é um grande alerta. Não adianta tentar fugir do seu problema no Brasil, ele vai te acompanhar até você resolver, né? Até você se É, eu, curar. eu sempre falo isso. Você quer, não necessariamente dos problemas, você quer sair do Brasil ou quer morar em outro lugar, né? Ou fugir do Brasil ou, sei lá, morar no Canadá, né? Sempre se refletir sobre isso, porque é isso. Você tem que estar mesmo, você tá com problema, mas não é só um problema externo, né? É um problema que você precisa resolver com você primeiro para poder aproveitar uma outra realidade, né? Enfim. Exato. É. E além desse alerta, né, eu queria fazer um outro alerta, principalmente para as mulheres, mas para todos, tá? Todo mundo é passível de sofrer um relacionamento abusivo, principalmente aqueles que ainda não sofreram porque não conhecem, tá? Tinder é um prato cheio para esse pessoal que é controlador. Tem um termo para isso, tá? Que é o narcisista perverso. Essas pessoas, que eu acho que era o caso do meu ex, essas pessoas elas captam tudo que você é para poder lhe conquistar, para poder lhe puxar para o lado dela e para poder usar isso contra você depois. Primeiro conquista sua confiança, depois descobre o que você é, seus segredos, suas vontades, seus sonhos e vai minando você devagar. Então, quando você vê, você não consegue sair, você não consegue denunciar, você não consegue fazer nada, entendeu? Então, assim, o Canadá não era um grande sonho de vida, mas ele se tornou. E eu sei que o relacionamento que eu tive foi um dos grandes. Eu atribuo a ele o fato de eu não ter conseguido ficar também. Não foi só isso, mas isso também. Se eu tivesse um plano concreto, é claro, se eu tivesse mais firme, como eu estou normal hoje, como eu estou curada, acho que a coisa seria bem diferente. Mas, enfim, evitem Tinder. Tinder é prato cheio para você se dar mal em relacionamento. Ou se você quer usar, se previna, não se abra tanto, né? Converse muito com a pessoa, não deixe a pessoa saber muito sobre você, tente saber um pouco mais sobre ela, porque isso pode dar um problema muito sério, principalmente você sozinha ou sozinho num país estranho. É muito sério. Enfim, nesse meio tempo eu estava com essa pessoa, sofrendo horrores já, Mas você não e estava morando com ele, né? não, nunca moramos juntos. Eu estava morando no quarto lá da casa dos filipinos. Tá. E eu lembro que ele duvidava bastante que eu ia conseguir emprego, duvidava de tudo, que eu ia conseguir falar inglês e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, você não precisa disso.
mudar para um país diferente já é ruim o suficiente, assim, difícil, ruim não, difícil o suficiente. Barreira de língua, barreira cultural, porque tem barreira cultural. Você sabe, né, Dimitri? Como babado é. Pois é, pois é. Eternamente, pois é. Eternamente, eternamente. Então, por isso que os brasileiros eles se juntam. Hoje eu sei porque a comunidade brasileira é tão forte. Porque a gente precisa mesmo. E imagina você com uma pessoa que está te minando mesmo. Ah, você não vai aprender, você não consegue, não vai conseguir emprego. Né? Esse era esse daí era geralmente o que ele fazia com você. Esse que era o abuso que você diz, o abuso psicológico. No início, sim. No início, sim, mas ele fazia triangulação, que é uma técnica que o narcisista perverso, em geral, ele faz, que é basicamente envolver uma outra pessoa no contexto e falar mal de você para ela, para minar sua imagem. Na verdade, isso é macacos voadores. A triangulação, na verdade, ela é para você ficar com ciúme. Às vezes faz com família, às vezes faz com outras mulheres, às vezes faz com um amigo. Aí depois olha para você e diz: olha, você é louca. Se teve uma coisa que nunca reclamaram de mim, Dimitri, é de ser ciumento. Nunca tive esse problema. Acho chato, não é do meu feitio. E ele me dizia que eu era louca, que eu tava pirando. Ele fazia coisas na minha frente e eu olhava e dizia: você está fazendo? Não, não estou, você está ficando louca. Eu comecei a duvidar da minha sanidade real, assim, pesado. Então, nesse meio tempo, eu fui e cheguei na BCIT. A BCIT, eu posso dizer para você que, apesar do perigo do curso que eu estava fazendo, em função, né, de não ser destinado para estrangeiros, me salvou de uma coisa muito pior, eu diria. Me salvou, me segurou. E, assim, foi um tempo muito bom. Estar na BCIT era sempre um prazer, assim, que eu não consigo te dizer. Eu entrei na psicóloga lá, né, por sinal, porque eu achava que o problema era eu. Eu disse: não, eu devo estar com algum problema, devo ter algum problema muito sério, porque nada tá dando certo aqui pra mim, eu devo ser o problema, né? E eu lembro que eu entrei, conversava com ela e tal, e não chegava a conclusão nenhuma, e eu não conseguia ver o final do túnel, assim. Mas fui estudando, fui começando a me dar bem, comecei a tirar notas boas na BCIT, me sentia muito bem, conheci gente nova. Aí daí saí da casa que era muito barulhenta, fui morar com um amigo meu da BCIT, foi muito legal. E foi um tempo muito bom, apesar de altos e baixos. O Canadá para mim, Vancouver para mim, foi tipo céu e inferno. Tinha hora que eu tava absolutamente no céu e tinha hora que eu tava assim num buraco negro que eu não imaginava que eu conseguisse sair daquilo. Era muito louco. Aos poucos que eu ia vivendo, eu ia tentando conversar com as pessoas, me conectar com elas. Eu tava muito carente, eu tava muito sofrida. E as pessoas começaram a me julgar. Me julgar, sem saber o que eu tava passando, sem saber. Eu não sabia que eu tava num relacionamento abusivo, não sabia. E as pessoas ficavam com raiva de mim, ou ficavam enfim, me criticando. E isso só foi piorando a minha autoestima, piorando a tristeza, a solidão. E eu fiz alguns amigos. Uma dúvida, essas pessoas eram brasileiras, essas que te minavam a autoestima? Também, viu? Também Tá. brasileiros. Mais brasileiros, na verdade, sinceramente. Tá. Mas eu encontrei gente boa também, gente que me ajudou muito. Né? Essas pessoas, já agradeci muito a elas, porque elas foram aquela mão que ninguém queria ser. Poucas pessoas, conto nos dedos, realmente. Mas tiveram essas pessoas de muita força, assim, que me ajudaram. E com pouco tempo que eu entrei na BCIT, eu consegui um emprego. Olha. Estava muito feliz. Consegui um emprego em pouco tempo em Vancouver, que hoje eu sei que é uma coisa assim que às vezes é pesada para quem está trabalhando no meio período e na minha área ainda. E aí eu fui ser designer gráfico lá. O início foi bem legal. Bem legal, bem legal. Só que com o tempo, por tudo que você já sabe, né, eu trabalhava, eu estudava e eu ainda carregava um peso de um relacionamento abusivo nas costas, gente me criticando e solidão. Foi um combo de porcaria, eu não sei te dizer, assim. Eu perdi o meu filtro, assim, para amizade, de tão sozinha que eu tava. Terminei me envolvendo com pessoas que me botaram mais para baixo ainda. E foi nesse ciclo, né? Não consegui me dar bem, pelo menos nos cursos que eu fiz a BCIT, porque a certificação é assim, né? São vários cursos que ao final você ganha a certificação, mas, tipo, se você quiser fazer um curso, começa e termina, e você fez, tem comprovante que você fez, né?
Então, todos os cursos que eu me propus a fazer, eu consegui. Pelo menos isso. E foram 13 cursos ainda. Eu estava bem no final. Faltava acho que só um semestre para terminar. E eu fui levando adiante isso e a depressão foi me pegando. Me pegando. E demorou ainda, viu? Demorou. Eu na psicóloga, conversando, tentando. Foi me pegando a depressão. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama. Nossa. Tinha dia que eu não conseguia. E eu falava assim, na verdade, eu inventava alguma coisa para não ir para o trabalho. Mas eu tinha vergonha de dizer que eu estava com depressão. E de admitir primeiro e depois de dizer. Eu dizia, não, estou com dor no estômago e tal. E aí eu comecei a faltar bastante. E aí meu chefe me chamou para conversar. E eu tive que falar a verdade para ele. Eu digo, olha, eu não estou bem. Tá muito difícil a minha vida, eu estou muito sozinha. Estou passando por muita coisa ao mesmo tempo, não estou conseguindo me concentrar. Eu cometi erros no trabalho, não consegui me concentrar, não conseguia criar as coisas direito, demorava, não conseguia, submetia textos com erro e várias coisas, porque eu sou designer gráfico e também eu faço outros conteúdos, né, textos e tudo mais. Isso começou, é uma coisa assim que eu nunca tive esse problema de mandar coisa com erro, de cometer erros grotescos. E eu estava cometendo realmente muitos erros. Eu não estava sendo uma boa funcionária, mas eu estava doente, né? Eu estava doente. E aí ele me chamou para conversar. Ele estava muito furioso, muito furioso. E aí ele me perguntou o que estava acontecendo. O que é que está acontecendo e tal? Aí eu falei, olha, eu não tô legal. Eu acho que eu tô com depressão. Eu tô tentando me tratar lá na psicóloga da BCIT e tudo mais, mas não tô conseguindo vencer. E isso sem contar, assim, que eu cheguei aí pro hospital da BCIT com uma crise horrorosa, não parava de chorar, não conseguia parar de chorar. O máximo que eu passei uns 2, 3 dias chorando direto, nunca tive isso na minha vida inteira. Abri o jogo para ele e falei, tô muito mal, tô muito triste e acho que tô doente de depressão. Ele olhou pra minha cara, eu achei que ele fosse dar uma palavra de conforto, né? Ah, não, tudo bem. Vamos trabalhar junto, vamos tentar junto, vamos tentar se empenhar um pouco mais, eu prometi ajudar, que é o que a gente espera do empregador, e que eu considero um amigo, porque afinal era um brasileiro ali, né? Ele olhou para mim e fez, você foi a pessoa que faltou mais na história dessa empresa, e isso é um absurdo. Eu fiquei sem chão, né? Eu não sabia o que fazer. Olha. Várias pessoas já me disseram que eu poderia ter processado ele, por sinal, por assédio moral, e inclusive ele cometeu assédio moral depois disso, tá? Eu dizendo que estava com depressão, e ele falou isso, eu fiquei muito triste, eu chorei, eu pedi desculpa. Eu me culpava muito, porque eu não tinha ideia de quanto eu estava doente. Ele falou, olha, não vou te demitir não, mas você vai ter que mudar, eu prometo, não vou mais faltar, não sei o quê, nananã. E era um tormento dia após dia. Eu às vezes ficava a noite em claro, ia trabalhar porque eu não conseguia. Era horrível. Aí o que foi que ele começou a fazer? Ele primeiro pegou outro designer, inclusive uma pessoa muito legal, que me ajudou bastante. E ele começou a pegar esse designer e só essa pessoa fazia os designs importantes. E eu fui subaproveitada. Dimitra, hoje eu tenho 13 anos de profissão. Na época eu tinha 10 anos de profissão. Eu sou muito experiente, tá? Eu tenho qualidade no meu trabalho. Eu sei o que eu faço. Eu fui posta para ficar imprimindo e cortando papel. Ele mandou fazer um cartaz e eu mandei o cartaz para ele. E o cartaz estava muito bonito. E ele falou, não é isso que eu quero não. Tá legal não, tá feio. E mandou o outro rapaz fazer o cartaz. E eu pensava, deve ser algum problema comigo, né? Eu devo estar fazendo a coisa errada. Depois, aí aconteceu, né, que eu tava, cada dia era pior. Eu chegava na empresa, começava a chorar e não sabia mais o que fazer. E era horrível, assim, era horrível. Eu conversei com um rapaz que era RH na época. E eu não sei se foi um conluio ou se foi uma opinião dele mesmo, mas ele falou, por que você não sai, Ellen? Não tá lhe fazendo bem e tal, não sei o quê. Não sei se foi uma opinião dele, até hoje, tá? Mas às vezes eu penso, acho que foi um conluio, eles queriam que eu saísse por conta própria e tal. E aí eu tinha 2 chefes, certo? O meu chefe imediato era o e o outro chefe era o sempre foi legal comigo, tá? Eu não tenho que falar dele, não. Inclusive, quando eu fui sair, eu falei com e ele falou assim pra mim, Ellen, não tá legal, né? Eu disse, olha, eu não tô aguentando mais. Não tô aguentando, eu comecei a chorar, eu falei, eu tô em depressão. E ele olhou pra mim com um olhão assim, arregalado. Disse, nossa, você precisa se tratar. Mas não deu aquela mão amiga, mas pelo menos também não me tratou mal. Você precisa se cuidar, Ellen. Eu disse, eu tô tentando, mas eu não tô vencendo isso.
não tá dando mais para mim, para eu ficar aqui. Tem alguma coisa muito errada. Ele fez, as pessoas falam que eu sou difícil, é porque elas não conhecem o... Eu falei para ele não fazer isso com você. A gente conversando, pra vocês terem ideia, o cara, ele planejava o que ia fazer comigo quando ia para acampamentos maravilhosos no Canadá. Acampamentos lindos, tudo perfeito, um cara de muito dinheiro, né? Ia para lá e ficava planejando o mal. Ele falou, cara, eu falei com ele para não fazer isso com você. Mas eu disse a ele para demitir você. Mas ele preferiu fazer isso que ele tá fazendo agora. E eu fiquei assim, num nível de choque, que eu não conseguia fazer nada. Ele fez, Ellen, o seguinte: se você quiser sair por essa porta, eu como a bronca. Pode sair a hora que você quiser, que você se sentir bem. Também não sei se foi bondade ou se foi uma coisa que foi melhor para eles em termos legais. Não sei até hoje. Mas isso me aliviou, pelo menos. Ele e a esposa dele, né, sempre me trataram muito bem. A esposa era uma pessoa maravilhosa, gentil, não tenho o que falar dela. A maioria da equipe lá, pessoas incríveis que me ajudaram muito, tá? Então era mais essa pessoa e algumas poucas pingadas, assim, que, vou dizer assim, ó, quem vai de casal não entende o que uma pessoa sozinha passa. Não entende. É muito difícil sozinha, né? É muito complicado. Muito, muito. Especialmente se você já está fragilizado de alguma coisa. Se você só deve ir para o Canadá sozinho ou sozinha se você estiver muito bem de cabeça e financeiramente. Não recomendaria ninguém ir sozinho, não. Eu acho, no caso do Felipe, que foi o caso que eu vi no seu canal, por isso que eu vim falar aqui com você, ele foi sozinho, mas ele já foi com PR. Ele já foi com outro esquema, né? Eu não. Eu fui no esquema coração valente, assim, fui na raça. Na raça meio sem conhecimento também, né? Eu não sabia que eu estava fazendo isso. E aí assim, você estava na dúvida, você nem sabia se você ia ficar. Você veio para conhecer, né? Isso. A ideia era vir para conhecer, aí depois você acabou gostando e querendo ficar, né? Que isso. Muita gente faz isso. É uma coisa relativamente comum. Muita gente faz, né? Sim. Eu não recomendaria. Eu não Eu acho recomendaria que tem depois que que eu ter passei. assim, é uma porta de entrada interessante, vamos dizer. Sim. Mas eu acho que tem que planejar antes, né? Planejar melhor antes. Bastante. Muito, Dimitri. Sim. Hoje eu consigo ver com clareza os erros que eu cometi e depois eu vou dar uma resumida boa e vou te dizer todo o resumo que eu fiz na minha cabeça e o que eu acho que eu deveria ter feito de correto, enfim. Isso vai ser muito legal. O que poderia melhorar para dar certo isso? Agora, deixa eu te perguntar. Nessa hora de tudo isso daí, com o emprego e tal, você ainda estava com o cara lá, com o abusivo? Estava com ele. Hum. E aí eu saí do emprego, né? Saí naquela hora que eu falei com o meu outro chefe, saí pela porta e eu disse, meu Deus, é ruim, mas é bom. Só que é ruim porque com aquele dinheiro eu pagava meu aluguel, muitas coisas. Eu não queria ficar pedindo para ninguém, nem queria tirar do meu pezinho de meia. Sim. Entendeu? Meu pezinho de meia já estava se extinguindo por conta da BCIT, né? É verdade. Então, porque a gente sabe que é caro, é caro. Né? é caro. E assim, ó, aproveitando a BCIT, fazer um parêntese aqui muito importante, né? Por que o curso foi tão complicado para mim e para outros brasileiros e estrangeiros, enfim? Porque, às vezes, a gente tem uma grade, como se fosse uma faculdade, né? Uma grade ali, fechada, para você obter essa certificação. Porém, nem todo termo eles oferecem as disciplinas que você precisa. E aí que o bicho pega. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu era sozinha. Para conseguir trabalhar meio período, 20 horas semanais, eu precisava de 9 créditos. Aí tinha cursos que eram de 2 créditos, 3 créditos, mas eu tinha que completar os 9. Então, eu precisei comprar cursos fora da minha certificação para conseguir ficar lá, estudar e trabalhar. E isso eu não recomendo. Por quê? Se você já é fera em inglês, se a pessoa já é fera em inglês, até ok. Mas se a pessoa, por exemplo, vai fazer um curso, teve um curso que eu desisti, porque o inglês ficou um pouco complexo, que eram muitas terminologias técnicas, e eu não consegui dar conta, eu já estava meio mal, então eu não recomendo. Acho que se é para você ir fazer um plano para morar no Canadá, o ideal é você meio que entrar por uma área que você já conheça. Porque você vai para a aula, você vai entender mais ou menos o que a pessoa está falando, você vai se adaptando de uma maneira muito mais suave e você vai ter uma qualificação canadense
Claro, por exemplo, no curso que eu vi, muitas coisas já tinha visto na faculdade, na vida, que eu já estudei, mas, claro, vi coisas novas, foi um refresh realmente, e também não foi tão complexo quanto seria se eu pegasse uma coisa, sei lá, matemática, entendeu? Enfermagem. Nada a ver com o que você faz. Exato, entendeu? Sim. Então, para mim foi complicado. Eu cheguei a perder dinheiro. Eu devo ter perdido uns $2.000, que é muito dinheiro. Hoje em dia representa uns milhões de reais. Hoje em dia eu estaria milionária, com certeza. Mas assim, você perdeu em que sentido? Porque, veja bem, eu paguei um curso, certo? Esse curso que eu disse a você que eu desisti foi o único que eu desisti. Os outros eu fiz todos, mesmo um pouco fora. Mas esse eu não consegui dar conta. Eu estava muito mal e era pesado. Era um curso, assim, bem denso, né? E era um curso bom, tá? Não me arrependo de ter passado para frente, porque não dava para mim, mas era um curso bom. E aí eu não consegui dar conta e eu precisei cancelar. E não tinha devolução. Tinha devolução, não me lembro. Enfim, acho que não tinha devolução. Acho que já tinha passado do prazo de devolução. Porque eu tentei e não consegui, né? Aí até fica uma dica, né? Se você está pensando em fazer algum curso, já verifica como que funciona a devolução, né? O cancelamento. O pessoal que estiver pensando nisso, né? Uma coisa interessante. É verdade. Já pesquisar antes, né? Antes de se inscrever. Sim. Sim. E de preferência que não esteja no Canadá. Que esteja no Brasil ainda, que esteja ainda planejando tudo, né? Você está falando... Tudo, antes. A pessoa, sei lá, vai fazer um intercâmbio, mas de repente quero ficar. Já se prepara, já vê qual é o curso ali, que não vai dar problema e tal. Porque tem cursos que não vão dar problema. Que são os cursos que tem grade fechada e que tem certeza que vai estar lá todo semestre, né? Enfim. Legal, boa. É verdade, boa dica. Deixa eu ver onde é que eu parei. Bem, eu saí do emprego e aí eu mandei currículo para tudo que é lugar. Você não tem ideia do tanto de currículo. E assim, currículo revisado. Meu ex, apesar desses pesares, ele me ajudou bastante nessa parte aí, né? Tinha que ter alguma coisa boa. Pelo menos, é o mínimo que se espera. E aí ele revisava meu currículo, minhas cartas, né? Minhas cover letters. Então tava bem no padrão canadense, tava tudo certinho. Mas eu acho que tinha algumas coisas que poderiam ser diferentes. Hoje eu vejo, né? Mas para mim o principal é porque eu não podia trabalhar full time. Principal. Olha, eu cheguei para algumas entrevistas, tá? Eu não sei se as pessoas não repararam que eu era estudante e me chamaram, que eu acho que foi o que aconteceu. Cheguei para 3 entrevistas, 4 com uma telefônica. Eu sei que eu fiz teve uma que foi ridícula, eu não recomendo para ninguém, eu acho uma falta de respeito, falar entrevista coletiva. Ridículo o processo, desrespeitoso, não recomendo. Como é que é isso? Conta aí. Eu não me lembro o nome da empresa agora, parecia uma empresa super legal. Quando eu cheguei lá, tinha uma galera sentada, assim, eu fiquei olhando assim, cumprimentei todo mundo, sentei meio desconfiada. Foi todo mundo dentro de uma sala, eles começaram a fazer pergunta técnica sobre... Acho que era Photoshop, sobre finalização de arquivos, sobre coisas da profissão mesmo, né? Eu olhei, eu disse, gente, mas às vezes eu sei como fazer alguma coisa, mas eu não lembro do atalho assim na hora, sem olhar para o programa. Normal. E era coisa tipo, qual é o atalho para fazer tal coisa? Sim. Às vezes era isso. Isso define a capacidade ou não do profissional, né? Eu vou falar uma coisa para você. Foi ridículo. Eu saí de lá, quando eu vi o circo armado, eu disse, eu já não quero trabalhar nessa empresa. Mesmo, não quero. E eu quase levantei e saí no meio da entrevista. E, assim, era grande a empresa? Não era grande, era uma empresa pequena, bem pequena, pequeno porte mesmo. E eu lembro que tinha muita gente desesperada, tinha gente assim pedindo pelo amor de Deus para ele contratar, na frente de todo mundo. Olha, foi uma coisa desgastante, assim, eu disse, meu Deus, mais uma para a conta da macumba tá grande aqui. E aí beleza, né? Eu saí de lá arrasada, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir emprego, eu não vou conseguir ficar aqui, isso não vai dar certo para mim. Fora que estava acontecendo coisa aqui no Brasil também, com problemas em família e tudo mais, então foi juntando uma coisa com a outra. E eu não consegui. Aí fui para uma entrevista, que foi excelente, numa empresa que ela fazia e vendia ferramentas. Ferramenta mesmo, coisa pesada, serrote, essas coisas bem pesadas.
Eles estavam precisando de um designer gráfico para fazer os catálogos, as coisas. Cara, eu vou dar conta disso, é muito fácil. Muito fácil, vou até melhorar a imagem deles, vou dar um up ali. Fui super empolgada. Fui assim, no esquema, assim, foi arrumada, com currículo, cover letter, com portfólio. Fui assim, nos trinks. Cheguei lá, o dono me adorou. Aí teve uma mulher, pra você ver como tem... Às vezes a mulher, ela ferra a outra, cara. Ela começou a me fazer umas perguntas, tipo assim, como era a velocidade do teclar. Eu fiquei... Nossa, você tá vendo que assim, não faz sentido, né? Não tem nada a ver com a minha profissão. Eu preciso teclar, mas eu não preciso de rapidez no teclado. Isso é uma coisa para mim antiga. Tanto que eu acho que eu devo ter feito uma cara meio de... Não sei. Né? Eu fiz assim, não, mas... Don't know. Eu fiquei muito... Enfim, né? Essa Mas, mulher, olha, nunca vi isso na vida, assim, uma coisa. Na vida eu também... Não, eu também nunca vi. Eu fiz entrevista aí e nunca me perguntou isso. Nem no Brasil, nem no Canadá, nem em lugar nenhum. Absurdo. E daí, enfim, né? Ela me perguntou, ela tava com a cara de quem não me queria ali dentro. Mas o dono tinha gostado de mim. Aí ela ficou catando coisa para eu não entrar. Ela fez, você pode trabalhar full time? Aí eu fiz, ainda não. Daí quando eu fiz o ainda não, aí o cara murchou. Não acredito. Ele não queria, não tava topando a parada de tentar me dar uma carta para trabalhar ali, entendeu? E aí eu não fui selecionada, mas ele tava muito legal o papo, tava indo muito bem. Eu disse, gente, eu tenho condições de fazer entrevista, eu tenho currículo bom, tenho tudo, não tô conseguindo, a coisa não vai funcionar para mim aqui. Não vai funcionar. Eu vou ter que arrumar um emprego qualquer para ver para pensar no que é que eu vou fazer da minha vida. E aí chegou o verão, eu não estava estudando, né? E aí fui trabalhar, consegui um trabalho num café. Eu disse, ótimo. Não vai me dar dor de cabeça isso aqui. É um trabalho braçal e vai estar tudo ótimo. Era um café novo que estava abrindo perto da casa do meu ex-namorado, aquele lá. Como às vezes eu ia para lá, então era fácil. Acordava de manhã, já ia direto, era tipo uma quadra. Um local bem bonito, bem descolado. O chefe fazia umas comidas maravilhosas, a gente comia essas comidas e tal. No início ele era um chefe maravilhoso, incrível. E fomos todos nós abrir. Eu cheguei a ajudar na decoração, na organização, em tudo lá. Eu e as outras meninas, é claro. E a gente ajudou com tudo. E a gente abriu, a gente inaugurou esse estabelecimento, né? Que hoje está fechado. E e aí no início foi super legal, eu tava bem feliz. Era muito cansativo. Era muito cansativo, porque a gente fazia tudo. Caixa, a gente era garçonete, a gente lavava prato, a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo, limpava, enfim. E aí esse cara começou a pirar. Ele depois botou as unhas de fora, né? Tipo, a gente não podia sentar em momento algum. Não tinha possibilidade de sentar. A gente tinha meia hora de intervalo por dia e a gente não podia sentar. Eu tinha que ir no banheiro para conseguir me sentar quando a minha perna estava doendo muito. Nossa! Era. Eu não podia chegar assim, olha, eu tô muito cansada, posso sentar? Não. Aí, por exemplo, teve um dia que eu tava parada, o café tava todo limpinho, tava tudo organizadinho, só tinha um cliente na mesa que tava comendo, tudo certo. Aí ele olhou pra mim e fez, vai ficar parada por quê? Ninguém quer ficar parada não, sempre tem o que fazer no café, vai arrumar as coisas ali. Nossa! Eu parei assim, eu Escravidão quase, né? sim. Aí eu disse, cara, e tipo, ele era tão legal, o que tá acontecendo com ele? Acho que ele ficou estressado e ficou descontando nas pessoas, sabe? E foi isso, e as meninas assim comentavam, as outras que trabalhavam ali comentavam uma coisa ou outra, assim, a gente soltava uma coisa ou outra, então não era uma coisa minha, era uma coisa que estava acontecendo, né, ali. E nessa época, que eu tava trabalhando ali, eu decidi acabar o namoro. E aí foi pesadíssimo, porque assim, ó, não sei se você já ouviu falar disso, Dimitri, mas quando a pessoa está num relacionamento abusivo, é mais difícil de sair do que num relacionamento normal. Bem mais difícil. E é normal, em qualquer relacionamento, você ter o vício, né? Da presença, daquele contato. Então, todo relacionamento terminado, você vai sofrer. Mesmo às vezes quando você nem gosta muito da pessoa. Mas o relacionamento abusivo é pior, porque ele é como se fosse uma doença. Ele é uma doença, né? Então você não consegue se desvincular 100%. E esse tipo de gente com a qual eu lidei, ele é do tipo controlador. Ele não queria ter acabado. Então ele ficava atrás, ele ficava olhando, observando, ele passava ali por perto. Nossa, E eu sofria que muito com isso. inferno!
Era um inferno, era um inferno. Eu sonhava, assim, eu disse, meu Deus, eu queria que tivesse alguém que me salvasse aqui, para eu conseguir ficar um tempinho para terminar a BCIT. E ali eu já estava totalmente descompensada. Totalmente, eu não era eu ali. Eu chorava muito. Tinha dia que eu tinha ataque de choro ali no... Teve um dia, pra você ter ideia, uma besteira. Eu estava fazendo um café na máquina, meu chefe ia me explicar alguma coisa, e na hora que eu olhei para ele, eu, sem querer, derrubei a xicrinha. Acontece. Eu fiquei transtornada, assim, eu não sabia, eu fiquei com muita vergonha, saí correndo, comecei a chorar muito, muito, eu não conseguia parar de chorar. Foi ali que eu fui parar no hospital. Eu disse, eu vou pro hospital, não tô bem e tal. No hospital da BCIT, o psiquiatra me atendeu, ele não me passou nada, ele fez, Ellen, você está com depressão porque você precisa de uma coisa saudável na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor não estão lhe fazendo bem. Tá claro isso. Porque você não tem conexões profundas na sua vida. Depois de tudo que eu falei para ele. Então, ele falou assim, talvez seja o momento de você reconsiderar ficar aqui ou não. O Canadá sempre estará aqui. Ele não vai fugir, você vai poder voltar. Então, repensa que talvez seja o momento de você voltar para o Brasil, pegar sua energia, né? Você ganhar energia, você ver sua família, seus amigos, falar seu idioma, se recuperar e um dia voltar, quem sabe, se você quiser. Aí ele falou, ok, a gente tem muitas diferenças e tudo mais, mas eu sei que tem pessoas boas que também podem te ajudar, só que eu acho que você não as encontrou. Ou você encontrou... É porque assim, ó, falando dessas pessoas boas que eu encontrei, elas eram muito ocupadas. Muito. Eu não podia ficar cobrando isso delas. Tu sabe como é que é aí, Dimitri, no começo, né? A pessoa rala muito para conseguir ficar aí. Então, meus amigos, eles estavam numa batalha gigantesca. E eu não podia chegar e cobrar isso das pessoas. Eu tinha que esperar o tempo delas. Eu tinha que respeitar isso. E isso foi me consumindo, me consumindo. Chegou no momento que eu disse, eu vou ter que voltar para o Brasil. Vou ter que voltar para o Brasil. Falei com minha família. Eu já tinha meio que querido voltar para o Brasil umas 2 vezes. Mas a terceira foi a derradeira. Eu disse, cara, não dá mais. Não dá mais. Eu admiti que ali não estava funcionando para mim. Não foi só eu. Eu não tive sorte, como eu te falei no e-mail. Eu não tive sorte, eu não tive planejamento e eu me enfiei num relacionamento péssimo. Foi um combo que realmente não tinha como fazer as coisas dar certo. Era muito ruim. E enfim, que eu voltei para o Brasil, né? E no início eu não conseguia falar sobre o Canadá. Isso tudo que eu tô te falando, eu não conseguia falar sem chorar muito. Eu parava no meio, não conseguia falar sobre isso. Eu tinha muita raiva do Canadá, muita raiva. Raiva. E isso é uma coisa bem normal, inclusive, né? Nesse momento que você volta, a único sentimento é raiva, exatamente. Muita, muita raiva, muita. E raiva principalmente das pessoas que me humilharam, né? Principalmente tinha muito ódio dessas pessoas. Graças a Deus eu tenho superado isso. E isso não faz bem para ninguém, né? Obviamente que eu sei quem são essas pessoas e jamais vou me aproximar delas novamente, claro. Ali foi uma experiência completa para eu entender que aquelas pessoas não combinam comigo, né? De amigos até o namorado lá que eu tive, não funcionou. Então, assim, ó, eu ainda demorei um tempo para entender o que tinha acontecido comigo. Quando eu entendi, eu saquei, que eu, assim, digeri tudo, eu acho que foi no 2019. 2019 foi o ano que eu fiquei bem, tranquila, virei a página, e aí eu recompreendi, assim, eu parei para recobrar tudo, e eu entendi o que é que eu tinha feito de errado. Eu já entendia no início, mas ano passado me caiu uma ficha absurda, assim. E aí eu aproveitei para agradecer as pessoas que me ajudaram com um pouquinho de tempo que elas tinham para me confortar também, porque é muito difícil a gente... Eu sou uma pessoa que gosta de terminar tudo que eu começo, tá? Eu terminei 2 faculdades, vários cursos, sabe? Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem, eu quero fazer até o fim. Então foi muito difícil para mim, era uma história vergonhosa para mim. Hoje, para mim, é uma história muito importante, porque para alertar os outros e para eu entender que, assim, o fracasso ele é uma mola propulsora. Hoje eu vejo o fracasso como uma mola propulsora. E eu vejo que eu tive fracassos e sucessos também no Canadá. Porque sozinha eu consegui fazer tanta coisa que eu nunca imaginei. Eu consegui realizar coisas e ir para entrevista de emprego em inglês no Canadá
Cara, isso é muito, muito forte para mim, muito bom. E a pessoa gostou de mim, não ficou comigo porque eu não podia trabalhar full time. E eu lembro que vários amigos me disseram assim, Ellen, se eu estivesse no seu lugar, eu já estaria em depressão há muito mais tempo. Muita gente me disse isso. Então, foi muito bom ter voltado. Não me arrependo de ter voltado. Acho que fiz a coisa certa. Foi excelente. Me curei. Ajudei minha família me ajudou. Foi excelente. Arrumei emprego. As coisas realmente aconteceram para mim. Parece assim que destampou a coisa ruim. A macumba se dissipou e eu consegui fazer coisas boas. Eu cresci muito. E hoje eu sei falar inglês. Hoje eu tenho conhecimento bem, como posso dizer em português, eu não sei, refreshed, um conhecimento já atualizado. Sim. E isso é muito bom. Eu falo hoje do Canadá, de Vancouver, com muita paixão, porque eu lembro que um dia eu estava sentada sozinha, para variar, eu estava ali perto do... Sabe aquele caminho que a gente faz para ir de Granville Island para Kitsilano? Sim, aquela prainha, né, que tem o... Isso, que praia não, você... aquele... Um calçadão, né, ali. Essa side, como é que chama? Esqueci o nome também. Eu também Tem o nome, esqueci. Seawalk, não. Seawalk, eu acho que é Seawalk. Acho que é. Que começa em False Creek e vai ali até... Né, que você pode... Exatamente. Bem bom. Aquilo ali era o meu passeio preferido. Eu tinha uma bicicleta, pegava ali, como o canadense já faz isso, eu não tinha vergonha de fazer, que no Brasil o povo não faz muito, né? Eu pegava, colocava minha toalhinha na mochila, saía do trabalho e ia pra lá, no meio do caminho ali, e eu sentava e olhava para ele, um dia eu vou, eu quero olhar para aqui, para guardar na minha memória, porque um dia eu vou estar bem e vou lembrar disso com bons olhos. E é exatamente o que acontece hoje em dia, né? E aí, o que eu posso dizer? Que as pessoas precisam planejar a sua ida. Elas precisam planejar, elas precisam estar fortes, elas precisam saber o que querem, mas principalmente o que elas não querem, em termos de trabalho, em termos de pessoas, em termos de tudo. A pessoa tem que estar muito equilibrada e muito bem para poder ir morar fora do país. Assim, essa é a principal conclusão, né? Sim. E assim, o que você faria diferente, assim? Você já falou algumas coisas aqui durante a conversa, mas analisando mais ainda, o que mais você faria diferente? Olha, o primeiro ponto, analisando todo o meu percurso, né? Eu não teria ficado no Canadá depois do intercâmbio. Eu teria voltado para o Brasil e feito meu plano, certo? Financeiro, ter feito meu plano de estudo também, assim, o que é que eu iria estudar, quais eram as implicações dos cursos, entendeu? Porque aí eu acho que eu iria descobrir que o ideal é você fazer um curso que tenha grade fechada e não uma grade aberta que nem essa certificação em design gráfico. Inclusive, essa certificação em design gráfico que eu fiz, tem ela para fazer com grade fechada, mas é 6 meses, ou seja, não dá direito a PGWP. Você tem direito ao PGWP, que é a permissão de trabalho pelo mesmo tempo que você estudou, após um ano, no mínimo. Então, por isso que as pessoas optavam por fazer esse curso bem espaçado, que era para tentar ficar mais tempo no Canadá. E eu não sabia muita coisa, eu estava assim totalmente aérea quanto a isso, assim. Eu honestamente assim, eu não me lembro de terem me avisado que o curso era assim. Eu não sei se eu não entendi porque eu desconhecia muito do assunto, eu estava muito cheia de coisa, era muita informação ao mesmo tempo, ou se realmente não me disseram. Eu não lembro exatamente, então não posso dizer aqui com total certeza. Mas eu lembro que muita gente comentou o seguinte: as agências não nos falam isso. Então, por isso, eu presumo que não me falaram, mas não tenho certeza, tá? Enfim, então, assim, hoje eu vejo, por exemplo, que meritocracia é balela, porque se não fosse, eu teria conseguido, porque eu me esforcei muito, tá? Me esforcei, corri atrás, conheci gente, fui tomar cafezinho com um monte de gente, tudo que você possa imaginar, eu fui muito atrás, tá? Você está falando especificamente de emprego. Emprego, Tá. isso, emprego. Então, também é questão de sorte, também é questão de boas companhias, entendeu? De conhecer gente importante que tem muita conexão e que te dá valor ao mesmo tempo. São coisas assim, né, porque assim, hoje eu trabalho, continuo sendo designer gráfico,
A maioria do meu trabalho eu não preciso fazer propaganda, é boca a boca. As pessoas conhecem meu trabalho, aí tem Ellen, tudo mais. Então, isso ali é sorte também. As pessoas indicam meu trabalho e eu vou pegando mais trabalhos, entendeu? Claro, tem meu mérito, porque eu trabalho bem, porque eu me esforço, porque eu estudo, mas tem o relacionamento, tem a sorte, enfim. Então, assim, depender só da sorte não é certo, né? Não é certo você só iludida. Eu fui para o Canadá iludida, tá? Bem iludida. Eu fui achando que as pessoas eram mais honestas. Eu fui achando que eu ia encontrar emprego fácil. Eu fui achando que eu ia abafar. Eu fui achando assim que ia dar tudo muito certo. E na verdade não é assim. As pessoas são muito parecidas, embora a cultura não seja tão assim. As pessoas sofrem dos mesmos dissabores, as pessoas sentem parecidas, as pessoas ficam felizes, é tudo muito, muito semelhante. Então a gente vai ver gente boa e gente ruim em todo lugar, inclusive no Canadá. Pois é. A gente sempre vem com aquela imagem, né, ficcional, assim, que é tudo perfeito, é o paraíso e tal. Sim, Não existe o paraíso, né? Assim, existe lugar melhor ou pior, eventualmente, mas você que vai fazer, né? Ou fazer ou acontecer essa questão de dar azar nas pessoas que você conhece, né? Dar azar e acabar sendo uma bola de neve, né? exato. É questão da sorte mesmo, para você ver, né? Não tem muito o que se fazer. Então, a gente tem que traçar alguns caminhos, né? Como escolher um curso que não vai te provocar problemas, que você tenha condição de pagar, né? Uma coisa muito importante para quem vem sozinho, tenta não se envolver com ninguém, pelo menos no primeiro momento, porque já vai ser pesado o suficiente, sabe? Se você arranjar um relacionamento que seja bom, vai ser maravilhoso, mas se for ruim, você arrisca o seu plano, entendeu? Então E você fique acaba muito ficando preso, né? O focado. que aconteceu com você? Você ficou presa, entre aspas, mas Fiquei. tem umas amarras, vamos chamar de amarras psíquicas aí, né? Que acaba, você vai São, ficar preso. são amarras psíquicas, com certeza. Isso aí você faz uma procura rasa na internet, você encontra um horror de artigos falando sobre isso e falando quanto você fica preso quando o relacionamento é abusivo, né? Inclusive, eu conheci várias pessoas que passaram por coisas parecidas, tanto lá quanto aqui, tá? E as pessoas que conheciam o meu ex, algumas delas já sacavam o que estava acontecendo, mas não me contavam. Claro, Olha. difícil, né? Se meter. As Difícil pessoas mesmo. não querem se meter, né? As pessoas acham que vai atrapalhar a pessoa, mas assim, eu acho que tem que falar que você vai, Concordo. faz a sua parte em tentar ajudar, né? Se a pessoa não ouvir, É, provavelmente a pessoa não vai ouvir. Você não acha? é. Talvez Ah, você não ouvisse. sim. Na Talvez. verdade, assim, ó, sendo muito franca com você, né? Quando eu comecei esse relacionamento, alguma coisa na minha cabeça falou que tinha alguma coisa errada ali. Mas não tinha nada muito claro. Era tudo muito sutil. E no início ele era uma pessoa muito legal. Eu pensei, juro, eu não queria namorá-lo. Eu não queria nada sério com ele, tanto que eu queria ser amiga dele só. E eu lembro que eu fui conversar pra dizer, olha, não dá. Ele dava nó em pingo d'água. Ele dá, né? Não morreu. Dá nó em pingo d'água. O cara é muito inteligente, ele é muito articulado e ele é da área da comunicação. Eu me ferrei, né? O cara me Ah, convenceu a ficar, entendeu? olha. E eu tava bem desvinculada dele. Ele começou a fazer os jogos e aí eu comecei a me vincular de uma maneira doentia a ele. Entendeu? Fora que a solidão também, enfim. Por isso que eu digo, não arrisca o seu plano envolvendo uma pessoa que talvez não seja boa na sua vida. Seja lá quem for, brasileiro, canadense, não importa. Eu acho que se você vai com um plano concreto, você tem que saber que, no caso, um brasileiro é uma pessoa mais afetuosa em geral, né? A pessoa tem que ir sabendo que vai passar muita solidão. Mas eu posso garantir aqui que a solidão ela é muito mais fácil de enfrentar do que um relacionamento ruim que destrói a pessoa. Eu preferia ter estado sozinha. E eu acho que estando sozinha, nem falando de outro relacionamento, tô falando de amigos, outras pessoas iam se aproximar de mim. Ia ser outra vibe, outra coisa, entendeu? Então, parece que tem gente que tampa a vida da gente. E não somente. Eu não tô falando nada de espiritual, não tô falando de coisas Não, é físicas uma coisa mesmo, prática psicológicas. mesmo. A Isso, pessoa fecha, você meio que se fecha, né, numa bolha, sim, e se você tá numa bolha errada, vamos chamar assim, você vai ficar lá, né? exato, exatamente. Então, hoje eu iria com mais dinheiro,
eu iria com um plano concreto, eu iria com esse foco. Vou estudar inglês para aprender, para poder entrar na BCIT, sei lá, ou em outro college, eu não sei. E eu quero pegar meu BGWP para conseguir trabalhar full time, e eu não vou morar com ninguém que não me faça bem, não vou ficar de conversa com quem não me faça bem. A pessoa tem que ser radical numa situação dessa, sinceramente, porque você está sozinho, então você está mais suscetível às influências. Todo mundo é influenciável. Então, como você tá sozinho, procura só as melhores pessoas. Não estou falando de gente rica, não. Estou falando de gente boa, que faz críticas positivas, que te bota para cima, que conversa com você, que é aquele amigo que é pau pra toda obra, entendeu? Vai conhecendo as pessoas e vai escolhendo, selecionando. Tem gente, né? Uma das coisas que eu mais aprendi no Canadá é o seguinte: para muitas pessoas, minha vida é um livro fechado, para quase nenhum livro aberto. E tem ali um meio termo que fica entreaberto entre as pessoas que estão ali no período de aprovação, né? Enfim. E é isso. Eu acho que planejar, ir com mais dinheiro, e na minha opinião, eu não iria sozinha mais, tá? Eu iria se eu fosse... No caso, eu sou casada, né? Pronto, se fosse para ir hoje com meu marido, ia ser outra história. Por vários motivos. O primeiro, companhia, para você ter com quem dividir as angústias de ser um imigrante, porque tem muitas. A Sim. outra, né? Não, sem dúvida, é muito mais difícil sozinha, né? Sem dúvida. Muito. Outra coisa, porque quando você está no college, ou seu marido, enfim, um dos dois pode tá no college e o outro pode trabalhar full time. Isso define o Plano Canadá, na minha opinião. Define muito o Plano Canadá. Então, hoje, né, eu penso sim em voltar, né, para o Canadá. Não sei quando exatamente, não tenho pressa. Depois de tudo que me aconteceu, pressa que eu não tenho. O mais tranquilo possível, né? Eu penso sim, não tenho Seu, muita seu pressa. marido também pensa? Sim, ele gosta da ideia. Ele gosta da ideia e a gente pensa em ir, mas não vai ser uma coisa assim do dia para noite. Não tenho certeza se a gente vai. Pode ser que a gente chegue a não ir mesmo, mas assim, não é uma coisa que eu vou, é a coisa da minha vida, não é. Eu gostaria muito de morar no Canadá porque eu acho um país mais justo, mais prático. E, enfim, tudo que está acontecendo aqui, a gente está vendo tudo desmoronar. É muito perigoso e isso me afeta bastante e me faz ter vontade de sair. Não que eu não gosto do Brasil, muito pelo contrário. O Brasil, se tivesse a organização do Canadá, seria o melhor país do mundo, mas assim, ó, disparado. O brasileiro, com todo o defeito do mundo, é o melhor povo que existe. Não conheci melhor povo que o brasileiro. Falar português, na minha opinião, é um privilégio. Como dizia Ariano Suassuna, não é para qualquer um, não. Falar português, todo mundo que eu estava falando português lá, fala, ai, que língua é essa? Que língua mais linda? Eu digo, é linda mesmo, é português, maravilhoso. E eu ficava muito pé da vida, é espanhol? Não, não é português. Então, tem vários privilégios em ser brasileiro, mas confesso que a nossa máquina política, ela está realmente prejudicando a gente em termos de trabalho, de dinheiro. E eu tenho vontade de crescer num país como o Canadá. Então, assim, não sei como é que será a minha vida, tenho vontade, porém, você sabe que hoje a gente realmente estaria milionário, né, com $2.000, como você muito bem sabe. Imagina com o dinheiro que a gente precisa para ir para o Canadá, que antes era o tal dos R$100.000, entre aspas, hoje já se perdeu as contas, né? O céu agora é o limite, né? O Também não dá céu é nem o para limite. saber para onde vai isso. Mas assim, uma coisa interessante, né? A gente falou tal que pega raiva, você falou que você chegou com raiva tal. Agora o seu sentimento é uma coisa mais tranquila. Qual que é o seu sentimento em relação ao Canadá? Assim, você nutre ainda, porque dá para entender que é traumático o que você passou, traumatizante, Uhum, né? uhum. Mas agora a coisa se suavizou, é isso? Sim, eu tive estresse pós-traumático, eu adquiri uma condição autoimune que se chama alopecia areata. Eu perdi muito cabelo, mesmo, assim. Não é perder cabelo de ficar caindo um pouquinho, não, é de ficar buracos, assim, enormes na Nossa. cabeça.
Eu adquiri isso no Canadá. No Canadá não caiu no Brasil depois. Eu adquiri lá, mas depois que piorou. Tive que ir para psicóloga, mas fiquei bem. Não cheguei a tomar medicação. Quando eu cheguei aqui, apesar do estresse ser muito forte, eu já me senti em casa, já para você ver como era uma questão de solidão, de falta de apoio. Não era uma questão minha, entendeu? E hoje meu sentimento ele em relação ao Canadá é bom, tá? Eu sei do quão ralado é o tal do Plano Canadá. Eu tenho consciência de que o Canadá não quer qualquer pessoa, tenho muita consciência de que o Canadá gosta muito de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, mais eles vão amar e mais eles vão te dar oportunidade, vai ser mais fácil morar, né? Eu tenho consciência, tá? Mas ao mesmo tempo eu também tenho consciência de que uma vez que você consegue fazer sua vida no Canadá, você tá aí para me dizer que realmente é um outro nível. É uma outra história. E por mais... Esse início é muito difícil mesmo. Para todo mundo né? Assim, não dá para negar. É muito difícil. No momento que você está estabilizado é outra coisa, realmente. Se sente em casa, né? Você nunca chegou nesse ponto de se sentir em casa, né? Nunca. Esse é o grande problema. Eu nunca me senti em casa. Eu lembro de uma moça que eu conheci. Quando eu cheguei no Canadá, ela já estava com 3 anos, 4 anos, 3 anos de Canadá. Ela era sozinha. Só que ela foi toda planejada. Ela foi num esquema bem organizado. E eu lembro que depois de um tempo que eu estava lá, ela completou 4, quase 5 anos. E alguém me contou que ela conseguiu PR e ela conseguiu um emprego muito bom. Ela trabalhava na mesma empresa que eu, brasileira, né? E ela conseguiu esse emprego e estava com PR. E ela parou e falou: eu tô feliz, eu nem acredito que eu tô feliz. Pela primeira vez em anos. Então, Olha. assim, por isso que eu digo, ir sozinho é muito mais ralado e é complicado. Essa carga de ir sozinho é complicado. A gente sempre tá falando com o pessoal. Eu tenho até uma outra entrevista também que eu fiz com uma moça que foi sozinha, que foi completamente ao contrário da sua história, assim, com o outro lado. Porque, assim, para ela deu absolutamente tudo certo, entendeu? Assim, então, você vê que não existe uma regra, né? Não existe uma fórmula mágica, assim, né? Não existe. Eu também conheci outra moça, uma alemã, que ela chegou com pouquíssimo dinheiro e tudo mais. E ela assim, arranjou tantos bons amigos, pessoas tão boas ao lado dela, ela tinha bons amigos. As pessoas mobiliaram o quarto dela, ajudaram ela a mobiliar o quarto dela. Um doou uma coisa, outro pegou de um outro amigo e não sei o quê. E ela não precisava pagar nada, assim, as pessoas eram muito boas para ela. Ela falou, só encontrei gente boa aqui, tenho grandes amigos em Vancouver. Eu disse, gente, me apresenta. Tô precisando Cadê, né? Cadê esse pessoal? Eu não fui a única, tá? Da turma que eu conheci, de pessoas assim que eu tinha um pouco mais de contato, um rapaz que fez uma escola de inglês comigo lá no início, ele voltou para o Brasil, aí depois voltou para o Canadá. E a gente começou a entrar em contato. Ele trabalhou em vários lugares também, tentou, não conseguiu, e também estava sozinho. E aí teve um dia que quando eu estava já para voltar para o Brasil, ele foi lá na casa onde eu estava, e aí ele parou e fez, puxa, fucking Canadians, hein? Ele disse, Ellen, é difícil lidar com canadense, né? Eu disse, isso aqui pode até cortar, né? Mas assim, Não, vamos, vai pro ar. É a vida é assim. Então, ele passou muita coisa, eu passei muita coisa com os canadenses, tá? Outra coisa, falando em canadense, eu conheci canadenses legais, eles são muito gentis, mas tem um negócio neles que eles não chega a ser falsidade, eles são educados, entendeu? E mesmo que eles não gostem de você, eles vão ser educados, mas você saca ali em alguma coisa, no background ali, escondidinho, um preconceito, um comentário irônico, entendeu? Tem até um nome disso, né? Às vezes, não generalizando, mas existe o passive aggressive, né? O passivo agressivo. É muito usado. Sim, olha, eu fui muito desacreditada por ser brasileira, né? O nome disso é xenofobia, não é mesmo? Você desacreditar da capacidade ou do caráter de alguém pela nacionalidade, né? Ou pelo lugar onde ela vem. Conta aí, conta algum caso específico, assim, que chama atenção relacionado a isso, assim, a xenofobia. A xenofobia, vamos lá. Para mim, é o mais gritante. Olha, você não vai acreditar, realmente é macumba, só pode ser macumba.
Eu passava muito tempo na casa desse meu ex-namorado. Quando a gente começou a namorar, ele morava com mais 2 rapazes. É muito comum lá as pessoas morarem em casas com várias pessoas, enfim. Mesmo Sim. mais velhos. E morava ele mais 2 rapazes e a namorada de um dos rapazes fumava. E ela saiu pro trabalho e deixou um isqueiro em cima da mesa. Daí todo mundo saiu eu, esse meu namorado e uma galera, a gente saiu. Quando a gente voltou, esse cara estava, um dos caras que morava na casa, estava revoltadíssimo. E disse: cadê o isqueiro da fulana? A gente nem entendeu nada. Como assim isqueiro? Não, ela deixou aqui em cima da mesa e não está mais. E a gente começou a procurar. Aí, assim, eu tava procurando em todo lugar possível e imaginável, mesmo os que eles não frequentavam, no caso, o quarto do meu ex, né? Assim, eu vou lá, porque de repente vai cair numa camisa e você trouxe pra cá, sei lá. Aí fui no quarto. Quando eu subi, esse meu ex só me contou depois de muito, muito tempo. Quando eu subi, o cara, o namorado da moça que tava procurando o lado esquerdo da menina, ele olhou e fez: só pode ter sido a Ellen. Claro Ah, que foi a Ellen que roubou. Sendo que eu não fumo, eu nunca fumei, Dimitri. E não tenho por que querer um isqueiro. Não tem. Só pode ter sido a Ellen. E meio que um tom muito pejorativo. Ai, olha. tipo, ela não é daqui, sabe? Todos os outros eram canadenses. Todos eram canadenses. E Tá. daí, assim, meu ex disse que me defendeu. Não sei, porque ele não me defendia de nada. E aí ele disse que não tem nada a ver, que não sei o quê. E, enfim, aí depois a namorada dele chegou e ele pediu desculpa que alguém tinha pego o isqueiro dela, que não sei o que ela fez. Como assim alguém pegou meu isqueiro? Eu voltei e peguei ele e levei pro trabalho. Olha. E fizeram isso. Outra coisa, como eu estava muito sozinha, eu passava muito tempo lá, dormia várias vezes lá, né? E aí começaram a reclamar de mim, que eu estava dormindo muito lá, que eu estava ficando muito lá, quando a regra não era essa. E aí meu ex veio cheio de dedo para falar comigo, porque ele era manobrado dos amigos. E eu disse: não se preocupe, eu não venho mais aqui. Depois ele me pediu desculpa, tal, que não era, mas que, enfim. Aí ficou tudo ok depois, né? Só que depois de poucos meses, um deles levou a namorada e ela começou a morar lá. Pra você ver, e era canadense essa menina, pra você ver como era preconceito em relação a mim. Olha. E Não, tá? Muitas coisas horríveis que do meu próprio ex também. E quando eu trabalhei no café, dava pra ver as pessoas rindo do meu sotaque, sabe? E eu, olha. assim, não eram muitas, tá? Não vou dizer a você que todo mundo ficava. Não, não, não. Eram pessoas específicas, certo? Digo pessoas ignorantes, pessoas que têm medo do estrangeiro, digamos assim. Existe muita gente ignorante, existe, como em todo lugar do mundo, né? Assim, não vou botar panos quentes, mas existe realmente, né? Esse tipo de gente a gente ignora, eu não passo nem perto. Você, por exemplo, você É. estava num café, não tinha jeito, você tinha que conviver com todo tipo de gente que passava lá, né? É Sim, complicado. no Canadá eu sofri assédio. Olha, Homem, sim, homem ficava me perturbando. O povo dizia: porque, claro, a maioria não faz isso, a maioria nem chega a olhar para você, mas tem gente que faz, tá? Eu sofri muito preconceito, muito preconceito para mim, essas ali. Hoje, eu diria assim que uma das coisas que eu faria seria me aproximar da comunidade brasileira um pouco mais, com cautela. Porque eu também sei que toda comunidade tem os seus percalços. Eu sei que a brasileira também ouviu falar muitas coisas, então a pessoa tem que ter cuidado com quem lida, né? Brasileiro, canadense, seja lá com quem for. Quem tem que estar com pessoas que se afinem, que façam bem, que somem, né? independente da nacionalidade, acho que a nacionalidade é um detalhe, o que importa é É um se a pessoa é detalhe. bom caráter ou não, né? Eu acho que é isso que importa, É no fim das verdade, é verdade. Claro, assim, eu sei que as pessoas têm uma tendência maior a ser mais honestas aí, é cultural, né? Porém, aí eu vi que tem muitos casos de infidelidade, eu pensava que não tinha muito. Tem muitos casos de infidelidade, muitos casos de falsidade entre amigos. A mesma coisa, gente. O ser humano é muito parecido. É isso que eu digo. Tem que ir com o coração aberto para saber que não é o paraíso, que é lindo e maravilhoso, muitas oportunidades, mas que até você conseguir quebrar a casca do Canadá, vai passar por muita coisa.
Com certeza. Nossa, eu gostei muito disso, dessa frase. Você precisa quebrar a casca para conseguir chegar, né? É Precisa. verdade, faz sentido. Faz É sentido verdade. mesmo. Quando eu olho para uma pessoa como você, por exemplo, como alguns amigos que eu tenho que conseguiram vencer no Canadá, eu vejo na cara de vocês a luta e eu fico pensando assim, deve ser um total prazer, um prazer magnífico você conseguir ter quebrado essa casca que é dura, pacas, entendeu? E conseguir fazer sua vida num lugar como esse. Não é para qualquer um. Realmente é um negócio que exige muito da pessoa. A gente sempre diz isso, né? Não tem que se preparar mesmo. Existem dificuldades, né? Eu acho que até para algumas pessoas tem mais do que outras, por essa questão de sorte, enfim, ou de falta de sorte, né? Vamos dizer. Uhum. Mas realmente eu acho que é bom a gente sempre trazer esses relatos para o pessoal se preparar, né? Eu achei que foi incrível, assim, foi incrível esse relato. Tem muita gente também que escuta seu relato. Existe uma outra coisa, acho que é interessante a gente falar sobre isso. Porque tem muita gente que assim, eu quero ir, mas eu não quero, vai dar muito trabalho, sei lá o que, você está muito na dúvida. Então, você escuta um relato negativo para te confirmar e, então tá, é isso, Ah, foi isso não! que ela falou lá, então não vou mais, porque é ruim Canadá, e não vou mais, não quero mais saber. Fala um pouco sobre isso, por favor. Ah, não tem que pensar assim. Apesar de tudo isso acontecer comigo, eu também tive momentos gloriosos no Canadá, especialmente no estudo, certo? Conhecimento de vida, de mundo, porque em Vancouver, acho que em Toronto deve ser assim também, você passeia o mundo em um lugar só, você conhece gente do mundo inteiro. Eu experimentei comida de todos os lugares que você imaginar, do Vietnã, das Filipinas, da China e coisa original, porque gente que mora lá vai para Vancouver para viver cozinhando, para viver da sua própria cultura aí. É super interessante. E eu acho que vale a pena tentar, certo? Corre-se riscos, é óbvio, em como tudo na vida. Mas eu fico pensando assim, sabe, Dimitri? Você ficar parado, como é que vai ser a sua vida? Você vai passar a sua vida inteira parado de barriga para cima, fazendo as mesmas coisas sempre, sem crescer como pessoa, sem crescer profissionalmente. Eu não sei se a pessoa gostar disso, há quem goste, tudo bem, mas eu vejo que fica uma falta, uma lacuna na vida, sabe? O Canadá me acrescentou demais, porque hoje eu vim aqui para você para contar a parte do fracasso, que é parte, porque veja bem, eu consegui terminar 13 cursos da BCIT, que foram extremamente engrandecedores. Eu conheci gente boa de verdade, que se eu voltar, eu sei que eu vou ter um apoio muito, muito importante. Por exemplo, eu fiz contato com profissionais, com professores, entendeu? Tem um professor meu que mandou trabalho para mim várias vezes depois que eu cheguei no Brasil. Tem até um depoimento dele no meu LinkedIn. Lá é o Omar, que era um professor de Illustrator. E trabalhamos, colaboramos e foi incrível. Então, isso não tem nada sabe, que transforme isso em coisa negativa. Aprendi bem o inglês. Claro, meu inglês não é perfeito, porque afinal eu precisei me concentrar em outras coisas, mas tenho um bom nível, me viro bem, consegui fazer uma entrevista, então consigo, entendeu? É bom. Então, É. fora que Vancouver é um negócio que eu não tenho como descrever a beleza disso aí. Não tenho. Não esperar, não adianta esperar chegar e ver uma praia tropical, porque não é. É uma praia de pedra, lama, mas é linda a paisagem. Tem outras maneiras de você curtir o Canadá. Não adianta ir para o Canadá e esperar o Brasil. Não é, né? É outro esquema. Mas tudo se adapta. Tem outra maneira de viver. A maneira de viver do canadense eu gostei bastante, achei bem legal. Eu gostei que as pessoas aí, elas têm muita liberdade de ser quem elas são. Sabe? As mulheres, elas não precisam viver emperequetada. Tem mulher que anda na rua com coque, uma sandalinha e vai e ninguém liga. Ninguém fica, ai, que desarrumada. Todo mundo, cada pessoa na sua, tem gente de todo tipo, tem gente que é punk, anda com o cabelo para cima, e é maravilhoso. Então as pessoas têm essa coisa de serem autênticas, serem elas mesmas, serem exageradas, e cada um, e respeitam isso. É bem legal. Isso é uma coisa que eu amei. E assim, acho importante frisar que quando se muda de um país para outro, a não ser que você já vá com um emprego muito bom, você vai ter uma queda de qualidade de vida, de dinheiro, né? Você vai precisar, talvez, ir para um cargo mais baixo, viver com menos. Então, para a pessoa se preparar, que nesse início tem uma queda,
tá? Mas, porque eu acho importante, porque tem gente que vai naquela coisa de dizer, ai, é maravilhoso, aí chega lá e não consegue curtir, chega aí e não consegue curtir. Eu, por exemplo, não conseguia sair muito, porque eu não tinha muito dinheiro. Eu conseguia sair mais quando o meu ex tinha boa vontade de me levar, entendeu? E aí eu conseguia sair mais. Mas é ralado, né? É ralado. Só que, como eu falei para você, é ralado, mas fazer a vida num país como o Canadá, a gente está vendo aí nessa questão da pandemia, como o Canadá está lidando, como é diferente, como é perigoso o que a gente está vivendo aqui no Brasil, tá entendendo? Então, por isso tudo, eu acho que não se deve só levar em consideração as coisas ruins. Eu acho que é importante todos os relatos, ruins e bons, para a pessoa tirar, extrair dali coisas importantes, mas é muito bom arriscar, é muito bom tentar. Se você for com um plano, ainda melhor. Aí eu acho que tem muito mais chances de dar certo. Eu sei tudo que eu faria diferente hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Eu acho que o plano, realmente, o plano é o segredo mesmo. Você planejar bem, né? E, obviamente, que não evita completamente que vai dar alguma coisa errada, mas vai te garantir, assim, nada garante, mas vai ajudar a evitar, né? Ajuda a evitar, sim. Ajuda a evitar. Eu vi pessoas mas não conheci, tá? Eu vi mais na internet. Quando eu estava no Canadá, que eu estava querendo voltar para o Brasil, eu estava querendo arranjar essa justificativa. Por que eu vou voltar para o Brasil? E eu vi relatos, né, de um homem que ele conseguiu trabalhar, conseguiu fazer a vida aqui e não aguentou ficar. Não aguentou ficar, não gostava do estilo de vida, sentia muita falta da família. A família é o que mais pega, tá? Você chega assim a sonhar abraçando sua família. Isso é uma coisa que todo mundo passa, né? Assim, meu Deus. E quando você encontra, parece que é um turbilhão, assim. Você tá absolutamente inebriado pela saudade, né? E é incrível como a falta que a família faz, ela é como se tivesse um pedacinho de você. Até você conseguir, como você falou, se sentir em casa. Aí quando você se sente em casa, por mais que a saudade pegue, acho que fica mais branda, né? Existem outras soluções, né, para resolver essa questão da saudade da família, né? Pois é. Sim, Depois que você já está normalizado. Mas no momento que você está no meio isso. do furacão, é complicado, realmente é difícil. Exatamente. Muito bom, é sensacional, sensacional esse depoimento. Tem mais alguma coisa que você queira falar pro pessoal, uma mensagem que você queira deixar aí pro pessoal? Olha, eu acho, como eu te falei, é mais de escutarem essas experiências, não para desistirem do Canadá, não. É para elas não cometerem os mesmos erros que eu. Não se arriscarem em determinadas áreas da vida e da profissão. Né? É para elas planejarem, saberem se a profissão delas corresponde ao que o Canadá precisa. Porque o Canadá precisa de algumas profissões, não são todas. O Canadá não quer todo mundo. O Canadá não está louco por todo mundo, né? Assim, tem demandas. Então você tem que saber as demandas do Canadá, saber se seu dinheiro dá para você ir para o Canadá e você passar um tempo e você se aproximar de pessoas que te façam bem, correr atrás do seu sonho mesmo, né? De construção de vida no Canadá e pegar exemplos das pessoas, entendeu? Para você construir o seu próprio plano de uma maneira mais sólida, sabendo que a gente não tem controle de tudo na vida. Na verdade, a gente tem controle de pouquíssima coisa. De aceitar, coração aberto, aceitar que às vezes a gente fracassa, às vezes a gente tem sucesso e que ambos são bons. Hoje eu vejo que ambos são bons. Eu sou outra pessoa depois do Canadá, sem dúvida, sem dúvida. É como eu sempre falo, muita gente já me perguntou, você se arrependeu? Eu disse, em momento algum. Eu não me arrependi de ter ido, não me arrependi de ter voltado. Eu fui feliz, eu voltei mais feliz ainda. Acho que teve o tempo. Não era meu momento de ficar aí. Né? Quem sabe um dia. Espero que sim. Muito bom, muito bom. Queria te agradecer por esse depoimento, foi incrível mesmo. Inclusive Obrigada. para o pessoal, tá? Esse depoimento é importante para vocês absorverem a história. Foi exatamente o que você disse, sim. Para o pessoal absorver, pegar o. É interessante você saber o lado ruim, para também saber como evitar isso daí. E não julguem, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo isso nesse nosso vídeo de depoimento. Muita gente gosta de julgar, algumas pessoas, não muita gente, eu acho. Algumas pessoas gostam de julgar.
Vamos usar isso para crescer e vamos agradecer que a gente está tendo esse depoimento, esse presente, que você deu para a gente um presente aqui. Assim, você contar o seu relato, se abrir para a gente e ajudar. A quantidade de gente que você vai ajudar com esse seu relato aqui vai ser incrível. Você pode ter certeza que vai valer muito a pena. Vale muito a pena isso. Que bom, esse é meu intuito, né, Dimitri? Eu já pensei muito em falar sobre isso na internet, em montar um canal para falar sobre algumas coisas desse tipo, né? E eu nunca tive coragem. Como eu te falei, era uma história difícil de falar. Mas quando eu vi o relato do Felipe, e eu já estou muito bem, eu já estou bem curada, isso já passou, e eu vejo o Canadá com outros olhos, eu disse, acho que a minha história pode acrescentar alguma coisa. E eu quero muito poder ajudar as pessoas. Minha maior intenção aqui é realmente levar uma palavra como posso dizer, de palavra realista, mas de esperança. Há esperança, sim, de fazer uma vida no Canadá. E eu espero que as pessoas possam ver isso dessa maneira também. Muito bacana, muito bacana. Então é isso, quero agradecer mais uma vez, foi excelente. Pessoal que tiver um depoimento, quiser participar também, entre em contato com a gente, o e-mail está aqui no post. Recomendamos, não é só depoimento negativo, pode ser positivo, pode ser misto, pode ser de tudo, conta a sua história de vida. Assim, a gente quer trazer histórias de vidas diferentes para dar outros tons, né? Dar outros tons aqui, eu acho que é importante todo mundo conhecer. É isso? Queria agradecer mais uma vez, sensacional. Pessoal que assistiu o vídeo, dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.